vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Mesmo você em casa aí tem que dar um glória a Deus, porque quando nós recebemos a palavra, nós estamos recebendo a autoridade maior, né? Que é o próprio Senhor Jesus, Ele é o verbo. Então abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Vamos ver o capítulo 2, vamos ver o verso 10. Vamos ler o verso 10, o 11 e o 12. Amém? Glória a Deus. Você, viu? Aqui não é proibido dar glória a Deus, até ajuda que esquenta, viu? Dá uma esquentada quando você faz glória a Deus, pode dar até aquele murro no ar, né? A igreja viva é uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu, quero ver aqui os céus abertos nesta noite, porque nós estamos vivendo um tema tão maravilhoso que é um Deus de milagres. E quando eu penso nisso, não tem como não lembrar da nossa fundadora, Aimee Semple McPherson. E a Aimee Semple McPherson, ela dizia assim: eu sou apenas uma garotinha que abre as portas para que ele entre. Aleluia! E é exatamente o que nós nos posicionamos nesta noite em todos os cultos. Somos apenas um porteiro. Nós abrimos a porta e falamos: Senhor Jesus, Espírito Santo, este lugar, essas vidas, este culto é para o Senhor. Tu tens liberdade aqui. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí bem forte. Uma outra palavra da Aimee também, quando um repórter perguntou para ela o que acontecia nos cultos na Angelus Temple, lá em Los Angeles, porque, meu irmão, tantos milagres, eram paralíticos andando, coisas sobrenaturais, e ele perguntou o que acontecia nesses cultos. E a Aimee, ela respondeu assim: porque cada culto é um momento em que o céu toca a terra. Oh Pai, que esta noite os céus possam tocar a terra, tocar as nossas vidas. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Fala assim comigo: o Espírito vai até as profundezas de Deus. Aleluia. Aí ele continua dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, preste atenção, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, esse Espírito que nós recebemos, esse Espírito que conhece as profundezas de Deus, esse Espírito, né, que é o Espírito Santo. Aí ele termina dizendo: ora, nós não temos recebido o espírito deste mundo, mas sim temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém, igreja? Oh, glória a Deus! Pode se assentar aí. Irmãos, esse texto é tão lindo que você deveria saber de cor, né? Eu tenho esse texto como uma oração minha, né? Esse capítulo em si, ele é maravilhoso, né? Constantemente eu declaro isso para a minha vida, né? Que eu recebi o Espírito que vem de Deus, que me revela, né, as profundezas, os segredos de Deus. E, irmãos, isso é maravilhoso, porque, entenda, aqui já começa a abrir a nossa mente de como que Deus age. O Espírito que vai nas profundezas de Deus, que conhece os mistérios de Deus, é o Espírito que está morando dentro de nós, dentro de você. E esse Espírito, então, que conhece a vontade, que conhece os mistérios, que conhece, sabe, o mais íntimo, o próprio Deus, né? Porque o Espírito é o próprio Deus, é o que está dentro de você e que revela a vontade de Deus,
revela aquilo que Deus está para fazer. É exatamente o que nós falamos. Quando Deus manifesta assim a tua vontade, é aquele momento em que o céu toca a terra, ou seja, milagres acontecem. Irmãos, eu quero, hoje dar uma introdução a respeito desse tempo, que é o Deus de milagres, usando aqui como base esse entendimento. E para isso, eu quero deixar muito claro para você, por isso eu tenho repetido isto. O homem foi criado com duas naturezas. Existe a natureza terrena, porque Deus, quando criou o homem lá no Jardim do Éden, criou o homem de um boneco de barro. Você conhece a história, ele fez lá um boneco de barro, do pó da terra, fez aquele boneco, e aquilo ali então estava representando a natureza física, a natureza terrena do homem. Mas o homem não é apenas da natureza terrena, porque depois que foi feito aquele boneco de barro, diz a palavra que Deus soprou o espírito de vida. Amém? Ou seja, boneco de barro nos fala da nossa natureza terrena, o espírito de vida que foi soprado por Deus nas narinas daquele boneco, que fez dele uma alma vivente, nos fala da nossa natureza espiritual. Amém? Fala assim comigo: eu sou um espírito que moro numa carne, num corpo. Então, irmãos, nós temos essas duas naturezas. E isso é fundamental para que você entenda a manifestação, como que Deus opera na terra, como que milagres acontecem. Por Deus nos fazer com duas naturezas, é exatamente porque Deus quer que o homem ele tenha legalidade sobre a terra, mas que também tenha acesso às coisas espirituais. E através do homem, então, nós podemos trazer a vontade de Deus, trazer o reino de Deus. Eu creio que você lembra muito bem a oração do Pai Nosso: venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade. Como que isso pode acontecer? Só pode acontecer através do ser humano, porque o humano tem legalidade na terra, porque ele foi feito da terra, mas também tem legalidade de agir no mundo espiritual, de acessar o mundo espiritual, porque nós somos espírito. Então o homem é este que é o caminho que Deus usa para que o reino dele se manifeste na terra. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Será que você está entendendo isso, irmãos? Você é o caminho para que o reino de Deus se manifeste na terra. Você tem legalidade, você tem acesso às duas esferas, terrena e espiritual. Por isso que nós lemos aqui que nós recebemos do Espírito de Deus, porque Ele se comunica no nosso espírito, nós temos acesso àquilo que é a vontade de Deus, e temos autoridade para profetizar sobre essa terra, para que Deus possa mover e mudar todas as coisas. Irmãos, isso é tão lindo. Irmãos, agora que eu quero que você comece, vem comigo, irmãos, agora nesse entendimento e profetizando isso. Sabe, irmãos, quando Deus criou o homem do pó da terra e colocou o espírito de vida, Ele deu legalidade, Ele deu autoridade para o homem profetizar, para o homem dar nome às coisas. Deu lá, falou: olha, Adão, você pode dar o nome a todos os animais, dê um nome. Você tem essa autoridade sobre a terra. Sabe, irmãos, isto aqui é tremendo. Por quê? Porque nós temos autoridade para dar nomes. Dar nome define. Você precisa entender que você tem esta autoridade vinda dos céus para dar nomes. Nomes no quê? Não mais nos animais, mas dar nomes, sabe, no ambiente em que você está vivendo. Dar nome a destinos daqueles que estão debaixo da tua autoridade, dar nomes ao teu próprio destino. Você tem autoridade sobre isso, Deus te concedeu. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus nessa noite, que você tem autoridade, não é mais o ambiente. Tem pessoas que dizem assim, né, que nós somos
produtos do ambiente. Ei, deixa eu te dizer, você não é produto do ambiente. Ah, não, porque o ambiente que eu vivo é um ambiente cheio de malícia, por isso que meu coração está assim, por isso que eu sou desse jeito. O ambiente que eu vivo é um ambiente cheio de corrupção. Não, 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 você não é produto do ambiente, você define, você muda, você gera o ambiente onde você se encontra. Oh, meu irmão, você não está entendendo? Deus te deu autoridade para dar nome. Se quando você entra na tua empresa, o ambiente é de corrupção, o ambiente é de injustiça, você pode chegar ali e começar a dar nome. A partir de agora, este local que eu trabalho vai ter justiça, vai ter paz, vai ter alegria, porque você recebeu autoridade para mudar o ambiente, dar nome. Ah, irmãos, entenda isso pelo amor de Deus. Você, sabe, poderíamos usar ainda como exemplo o termômetro. Tem muitas pessoas que são como um termômetro. O que é o termômetro? Se o ambiente tem uma temperatura, se está frio ou está calor, o termômetro, ele se ajusta ao ambiente que está, ou à temperatura do ambiente. Se está muito frio, o termômetro se ajusta, coloca a sua temperatura lá embaixo. Se está quente, o termômetro, sabe? Você não é termômetro, o ambiente não te influencia, você é um termostato. Você está entendendo? Termostato é diferente. O termômetro, o ambiente define ele, mas o termostato define o ambiente. Você regula ali, eu quero, é um lugar agora mais quente, aí o ambiente vai ficar mais quente. Você, esse termostato, você declara assim, eu quero a minha família servindo ao Senhor, aí a tua família vai começar a servir a Deus com você. Eu quero, sabe, a prosperidade, eu quero, sabe, um milagre aqui. Você define ambientes. Oh, meu Deus do céu, Deus te deu autoridade, sabe, para dar nome. Eu falei aqui, voltando um pouquinho, né, nas mensagens anteriores, ser como Jesus, falei muito sobre convicção, identidade. Você não pode mudar a sua identidade, você tem que estar convicto de quem você é. Pessoas resolvidas não são moldadas, elas moldam. Pessoas que têm uma identidade firmada em Cristo não é influenciado pelo mundo, são eles que influenciam o mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso, pelo amor de Deus. Chegou lá na escola, na faculdade, nos amigos, não são eles que vão te influenciar. Você que tem que chegar lá com a sua identidade firmada em Cristo e falando e declarando que você segue a Jesus. E essas pessoas vão começar também a amar o Deus que você segue. Porque, irmãos, você precisa dar nome, você precisa gerar um milagre aonde você está. Sabe, eu já falei sobre isso também, que quando o diabo, ele não muda, né, o jogo é o mesmo, ele muda às vezes as peças ali, dá uma maquiada, mas ele sempre age da mesma forma. Ele chegou para Jesus lá na tentação, né, no momento da tentação, naquele deserto, 40 dias, ou seja, ele chega falando assim, se tu és o Filho de Deus. A primeira tentação não foi de transformar pedras em pães, a primeira tentação foi tentar colocar dúvida na identidade de Jesus. Tentou mudar a atmosfera que estava, Jesus estava ali em consagração, em jejum, adorando a Deus, e o diabo ele tenta mudar aquela atmosfera, tentando colocar dúvida nele. Mas sabe que, deixa eu te falar aqui o que aconteceu na Bíblia versão Samuel Vilon, amém? Sabe o que Jesus falou para o diabo? Falou assim, diabo, você está perguntando se eu sou filho de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, você chegou atrasado. Eu acabei de sair do Rio Jordão e ali os céus se abriram e eu ouvi uma voz muito conhecida, era a voz do meu pai, e ele dizia, tu és o meu filho amado em quem tenho alegria. Ei, diabo, você chegou atrasado, o meu pai chegou na frente. Irmãos, sabe o que você precisa?
Você precisa ter essa mesma postura. Quando o diabo chegar querendo mudar a tua história, querendo te acusar, querendo fazer você desistir, você precisa já ter tido um tempo na presença do Pai, ouvido a voz do Pai, sabe, no seu TSD. Aí quando o diabo chegar e tentar te acusar de alguma coisa, você olha para ele e fala assim: você chegou atrasado, porque hoje de manhã lá no meu TSD eu já ouvi a voz do meu Pai dizendo que vai dar tudo certo, que vai dar certo, que eu sou vencedor. Você não tem poder, diabo, você está atrasado. O diabo está atrasado. Você precisa andar com Deus sempre um passo na frente. O diabo, ele tem que chegar sempre atrasado. Quando ele tentar algo, você já está firmado em Deus, você já está alicerçado em Deus. Por quê? Porque o diabo, ele quer te afastar do seu destino. O diabo, ele quer te afastar da vontade de Deus para a tua vida. O diabo quer que você desista do seu futuro. Sabe, irmãos, o diabo, ele pode querer fazer tudo isso, mas em nome de Jesus, nós temos a nossa identidade firmada em Deus, e o diabo, ele vai sempre andar um passo atrás, não poderá nos acusar, porque nós temos a nossa fé firmada em Jesus. Quem crê isso, dá um glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Sabe, irmãos, nós criamos o nosso mundo quando nós começamos a dar nome às coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que as suas palavras, ou falando de milagres, e o milagre é gerado pela palavra, de você profetizar, de atitudes. As tuas palavras geram este mundo. Você dá nome ao mundo que você vive, você dá nome até à sua própria identidade. O diabo quer que você esteja com seu nome mudado. Quem é aquele lá? Ah, aquele lá que deve para todo mundo. Mudou o nome. Aquele lá, aquele ali é um mentiroso. Não é mais fulano de tal, mudou o nome dele. O diabo, ele quer desta forma, mas em nome de Jesus, ele não tem poder, porque você vai declarar que o teu nome é mais do que vencedor, que teu nome é viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Nós criamos o nome. Ah, pastor, mas eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma crise. Então dê nome para essa crise. Por exemplo, dê nome. Esse tempo que eu estou passando, essa crise, é um tempo para que o nome de Deus seja glorificado. Este tempo é para que todos possam ver que o quanto que o meu Deus é fiel, e eu vou dar o testemunho a respeito dessa crise. Dê nome. Esse tempo de crise é um tempo de aprendizado, é uma escola, eu estou aprendendo. Ou talvez você dê um nome assim, é uma antissafra, né? Eu estou entre as duas grandes colheitas, né? Do plantio e da colheita. Ou seja, eu estou passando um tempo difícil, mas é só uma antissafra. Logo vai chegar o tempo de colheita e de bênçãos na minha vida. Aleluia! Sabe, irmãos, o diabo quer que você haja ao contrário. Isso aqui é algo que nós precisamos entender. O diabo, ele sempre vai ser o acusador. O que significa? Ele sempre vai pegar o teu passado e vai te acusar, porque ele não quer que você alcance o que Deus projetou na sua vida. Então ele quer que você fique parado aqui, preso nas acusações do teu passado. Quem você pensa que é? Você não lembra da vida que você teve, não lembra do que você fez, né? Como que foi a sua vida antes, os pecados que você cometeu. Ele pega, o diabo é o acusador, ele pega o teu passado e ele te acusa no presente. Mas deixa eu te falar o que Deus faz. Deus, ele é muito diferente do diabo. Deus, ele pega, o teu futuro, aleluia, vem para você aqui e fala: ei, não importa o passado, importa o que eu estou vendo, o que você vai se tornar, o que você vai fazer. O diabo, ele te acusa com o passado para te paralisar. Deus te motiva com o teu futuro, para que você avance, para que você vá mais longe.
Oh, meu Deus. Mas você precisa, irmãos, você precisa se posicionar, profetizar, falar. Você precisa, como nós lemos nesse texto, ir lá na intimidade com o Senhor, porque o Espírito que você recebeu é o Espírito que conhece o íntimo de Deus, as profundezas de Deus. Ele conhece o teu futuro. Deixa Ele te motivar para que você alcance as promessas. Irmãos, sabe, eu lembro de uma outra história. Está lá em Gênesis capítulo 35, você vai ver um momento em que Raquel, esposa de Jacó, nos seus últimos suspiros, ao dar luz para o seu filho, e ela percebe, ela está morrendo ali nos seus últimos suspiros, e por causa da dor que ela estava sentindo, o sofrimento em dar luz àquela criança, ela chega e fala: o nome desse menino vai se chamar Benoni, que significa filho do sofrimento. Sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas querem dar nome àquilo que você está passando, mas você não pode aceitar. Eu louvo a Deus porque Jacó percebeu aquele instante, ele falou: peraí, ainda dá tempo de mudar isso. Eu não aceito esta palavra de destino sobre essa criança. Ele não vai se chamar Benoni, filho do sofrimento. Ele se chamará Benjamim, filho da esperança, filho da alegria. Jacó mudou o nome. As pessoas chegam para você e falam: não, o casamento não tem mais jeito, sua família não tem mais jeito, sabe, os teus filhos, isso aí não tem mais jeito, esta enfermidade. As pessoas querem dar nome de sofrimento, mas quem dá nome ao filho são os pais. É você que define, você que define. Você deve dizer: eu não aceito esta palavra dando nomes negativos para minha casa, para minha família, para o meu futuro. Eu busco no Espírito Santo a direção, e eu declaro que todas as palavras de maldição, essas palavras negativas já caíram por terra, e o meu futuro é um futuro de vitórias. Aleluia! A sua crise não vai virar a sua identidade. Meu irmão, quantas pessoas permitem que a crise vire a sua identidade? Paralítico do tanque de Betesda, o endemoniado de Gadara. Ei, você não é nada disso. Você é um filho de Deus, amado pelo Pai, e já está destinado a uma vida de vitórias. Irmãos, nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso. Eu quero aqui já estar caminhando para o final, te chamando, irmãos, como nós lemos no início, ter o Espírito Santo tão íntimo dele, que ele revela para você os mistérios de Deus. Você não recebeu, sabe, palavras negativas de morte. Não. Recebeu o Espírito que vem deste mundo. Você recebeu o Espírito que vem de Deus. Eu lembro de um outro momento que é importante aqui. Sabe, quem tem desta unção, quem é cheio do Espírito Santo, ele é como um garimpeiro. Sabe, o garimpeiro é aquele que vai até uma caverna para buscar o ouro. Ou seja, quando aquele garimpeiro entra naquela caverna, ele enxerga ali muita lama, muito barro, muita terra. Mas ele tira os seus olhos da lama e começa a enxergar pela fé que ele vai encontrar ouro ali. Então, ele não fica reclamando da lama, ele não fica com seus olhos na lama, mas ele fica com seus olhos no ouro, fixados, os olhos da fé, crendo que vai ter ouro. O que eu quero dizer com isso? Porque o diabo, ele quer que você fique olhando só para a lama. E quantas pessoas são usadas pelo diabo para ficar valorizando a lama na vida das pessoas? Aqueles que chegam e falam assim: não, porque o fulano de tal, ele não presta, ele é mentiroso. Ei, achar lama é fácil. Falar mal é fácil.
Falar mal do Brasil é fácil, falar mal dos políticos é fácil, falar mal de Divinópolis é fácil. A questão é, nós não somos chamados para ficar focados na lama, nós somos chamados para enxergar pela fé o ouro, aquilo que tem valor. Quando você chegar para alguém que está na lama, a sua missão não é ficar acusando, acusador é o diabo, a sua missão é enxergar além da lama, ser movido pelo Espírito Santo que vê o futuro, veja o ouro que existe dentro das pessoas, veja o valor que elas possuem, libere palavras de vitórias. Libere palavras, sabe, irmão, se alguém chegar e começar a murmurar, você lembra disso. Ih, esse aí está com seus olhos na lama, não quero nem ouvir, porque quem gosta de lama é porco. Eu quero saber, é daquilo que é precioso, que tem valor, é o que Deus tem preparado para a minha vida. Eu quero chamar o pessoal do louvor, né? Vamos terminar aqui o culto, aqui cantando, adorando a Deus. Irmãos, quem gosta de lama, como eu disse, é o diabo que fica lá, no meio da sujeira, acusando do passado. Nós temos os nossos olhos focados naquilo que há de valor, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Agora, irmãos, o versículo anterior, eu li a partir do verso 10, mas eu quero que você leia o versículo 9, aleluia, leia o versículo 9, porque nós falamos aqui daquilo que somos cheios do Espírito Santo, que nós recebemos o Espírito que vem de Deus, mas o verso 9, ele diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, fala comigo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Fala mais uma vez: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Aí fala assim, ó, que Deus preparou para a minha vida, porque eu amo ao Senhor Deus. Ah, meu irmão, se você compreender isso, sabe, de você profetizar, que você tem autoridade, sabe, para receber das revelações dos céus e liberar palavras proféticas que vão mudar o ambiente, eu declaro sobre você, que nenhum olho viu o que Deus tem para fazer, ou seja, sabe, você vai começar a ver o invisível, amém, igreja? 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: visto que andamos pela fé e não pelo que vemos, você vai começar a ver o sobrenatural, você vai parar de olhar para a lama e vai começar a ver o ouro, você vai parar de olhar para o passado e vai começar a olhar para o teu futuro, aquilo que Deus tem preparado para você, porque você vai ver o invisível. Nenhum ouvido ouviu, ou seja, você vai ouvir aquilo que é inaudível. Apocalipse capítulo 3, verso 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai começar a ouvir os segredos de Deus que vão te direcionar. E você vai começar a viver um tempo de milagres, porque também aquilo que mente alguma imaginou, ou seja, você vai realizar o impossível. Mateus 19, 26 diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo isso é possível. Ah, meu irmão, você vai viver um novo tempo na sua vida, você vai viver um tempo de milagres, porque você não está mais olhando para o passado, você tem intimidade com Deus, olhando para o futuro, vivendo o sobrenatural, vivendo um tempo de milagres. Deus tem um tempo de milagres, mas para isso você precisa ser íntimo, você precisa ouvir a voz dele. Ah, meu irmão, por isso eu te convido por alguns minutinhos a adorar este Deus, aleluia. Levante tuas mãos, glória a Deus, aleluia. Comece a adorar, comece a falar com ele. É um tempo de milagres, é um tempo de unção, é um tempo de mover do Espírito Santo, é um tempo em que o sobrenatural vai acontecer. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente alguma imaginou, é um tempo de milagres em nome de Jesus. Tempo de milagres. Vitória nessa hora.
acontece isso, Pai. Queremos, Senhor, deste milagre, queremos deste mover, queremos desse sobrenatural sobre a igreja. Vem, Espírito Santo, enche nossas vidas, sejamos cheios, cheios, cheios desta presença. Deus vem e age. Há um novo tempo. É tempo de milagres. É tempo de milagres, igreja. Ei, você vai ficar aí me olhando, meu irmão. Você vai se entregar a esta presença. Pelo amor de Deus, se entregue, busque a Ele. Oh, Espírito Santo. Deus, eu declaro sobre esta igreja, Pai, esse tempo de milagre. Esses 2 meses que nós vamos viver essa palavra profética serão os melhores meses da nossa vida. Este ano, ó Pai, que ainda temos pela frente, Deus amado, coisas sobrenaturais irão acontecer. Em nome de Jesus, move, Senhor, a tua glória, move a tua presença, teu poder, Senhor, o poder sobrenatural aqui neste lugar. Aleluia, te adoramos, Jesus, te adoramos. Tempo de milagres é o que nós buscamos. É um tempo de milagres, ó Pai. Aleluia. Declare isso, igreja. Aleluia. Oh, Deus, podemos crer. Sim, Deus. O milagre vai acontecer. Declare, igreja. Sim, Deus. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Declare, igreja, sendo liberadas